então a mais um programa Música de Baco, aqui na Universidade FM, com o Luís Mendonça e com o Fernando Guerra, e semanalmente com um convidado, hoje com o Luciano Madureira. Obrigado, Luciano, por ter estado aqui connosco. Já estiveste connosco noutros momentos aqui do nosso programa, nomeadamente no nosso encontro, que foi em 2020, não? Ou 2019, já? Eu acho que foi antes da Covid. Foi antes da Covid. 19 ou 20 foi. Não, foi 19. Acho que foi 19. Antes da Covid foi 19. Sim. É verdade. Pronto, vamos mais um convidado. Vamos dar a conhecer aqui mais alguns néctares. Bebam com moderação. Não é? É a mensagem do dia, bebam com moderação. Vamos então prosseguir o nosso programa. Luciano, a nossa primeira pergunta já é usual no nosso programa, é o porquê da enologia. Como é que o Luciano veio parar à enologia? Para já, deixem-me dizer-vos que é um prazer. É um prazer aqui ou no outro lado qualquer, falar de vinho, falar da nossa terra, falar da nossa vida, que ao fim e ao cabo o vinho. Tenho um prazer e um orgulho muito grande. A enologia, como é que começa a enologia? A enologia começa quase como nós dizemos, pelo terroir. Meus pais eram agricultores. O meu irmão nunca não ligava muito a isto, tinha uma outra ideia, e eu comecei com a enologia. Também não era um aluno de notas muito altas, e na altura também não era uma coisa que fosse muito importante. Era importante, mas não era muito importante na altura para entrarmos no curso de enologia. Mas, essencialmente, a parte prática para mim era importante. O meu pai, na altura, também era funcionário da Casa do Douro. Estávamos ali todos muito relacionados com o vinho e com a vinha e por aí diante. E depois o curso de enologia, entretanto, abriu. Eu entrei no bacharelato. E depois, no ano seguinte, começamos com a licenciatura. E assim fomos aprendendo. Nós, sendo filho eu, em particular, sendo filho de agricultor, a minha família sempre esteve, a minha família toda sempre esteve relacionada e ligada ao vinho. Estamos a falar de Santa Marta de Penaguião. Não é daquelas famílias históricas, é uma família humilde, mas com muito orgulho, porque todos o meu pai e os irmãos, todos eles herdaram e compraram vinha e felizmente deixaram-me este bichinho na enologia. Mas de facto, pelo menos para mim aconteceu um bocadinho isso. A tradição era um curso novo, não é? E depois isto tudo de gostar de vinho e começar a perceber o vinho é algo que se aprende, claro, na academia também, mas essencialmente depois ao longo da vida, com a prática vamos andando, não é? E o que é que te lembras dessa altura de estudante, da UTAD, que é a nossa casa-mãe? Olha, a UTAD, estamos a falar ali nos anos 80, portanto, a UTAD estava a dar os primeiros passos. Vila Real era uma cidade muito calminha, tinha poucos bares, tinha pouca música, tinha pouca oferta. Tinha pouca oferta. Eu lembro perfeitamente da abertura do Bar 1, Bar Aero, não sei se vocês se lembram, foi um bar emblemático para nós, não é? Tínhamos a rítmica cá em cima ao pé do cinema, íamos ao cinema ao domingo à noite, não sei se lembram, era a altura que era mais barato, porque o Ledo era o ponto de encontro. E a favorita também. A favorita também, sim. E depois nós tínhamos uma altura gira, que era a quarta-feira europeia, em que a malta vinha sem futebol, é lógico. Às vezes também havia futebol, não é? Mas vinhamos para a rua e fazíamos de Vila Real, o que eu acho que hoje não é. Isso é uma cidade verdadeiramente de academia, com muitos estudantes na rua a darem algum... Porque também não havia muitos espaços como hoje há. Eu hoje estou um bocadinho, embora viva em Vila Real, como sabem, mas estou um bocadinho fora do ambiente noturno. Mas na altura havia 2 ou 3 pontos onde nós nos encontrávamos e víamos os canecos. Agora pouco mais, também não há grande oferta. Em Vila Real, nesse sentido, não cresceu assim tanto, não é? E foi assim, depois comecei a trabalhar, portanto, em 94 estive em Amarante, na Escola Agrícola, e depois em 96 entrei na Escave Santa Marta, a famosa adega cooperativa Santa Marta de Penaguião, onde tive também um trabalho muito engraçado. Mas antes de prosseguirmos para a tua parte profissional, isso virá depois a seguir, falas, e aquilo que a gente queria saber um bocadinho também, era a qualidade do ensino e como é que se ensinava a enologia nessa altura.
Olha, era engraçado. Eu penso que a enologia é uma ciência muito da prática, mas E sempre tudo novo, até os professores eram novos. as pessoas também área, tiveram. não é? Eu penso que houve alguma dificuldade em fazer o recrutamento das pessoas indicadas para dar aulas. No entanto, apanhamos algumas coisas muito interessantes. O Dr. Bianco da Guiar, o professor Jorge Dias, a professora Arlete. Ainda se mantém. Foi homenageado ainda agora há pouco tempo aqui por causa uma pessoa incrível, uma pessoa que eu Capital do Douro. tive algumas zaragatas com ela e ela comigo, mas Faz sempre parte muito do bem, percurso. sempre porreira. A professor Nuno Magalhães, pessoas muito atentas e na altura muito à frente de tudo o que se fazia. De facto, o vinho na altura era quase uma coisa estranha, não é? Exato. Que as pessoas não percebiam muito bem porque é que tinha que se estudar, porque fazia-se por tradição, fazia-se por conhecimento empírico, e as coisas nós continuamos a fazer, mas com um bocadinho da base académica que é fundamental, que é fundamental. No entanto, eu acho que hoje ainda é assim, porque nós recebemos muitos estagiários hoje em dia nas nossas, na Rosés e com certeza nos outros locais de vinificação e nas outras empresas, mas de facto os miúdos quando saem, e penso que acontece em todos os cursos, saem um bocadinho crus, não é? Depois as coisas naturalmente vão surgindo com a prática. O que é que mudou essencialmente na enologia? Que foi o vinho começou a ser visto de uma forma um bocadinho diferente, com caráter, com ideia, com o tal terroir, com tudo isso foi muito importante e a ter mais condições. As adegas começaram a ter mais condições para vinificar. O curso também se foi atualizando em termos de estudo da viticultura, que eu acho que era uma falta incrível. Portanto, sabíamos pouco, ou relativamente pouco, de viticultura. Conhecíamos mal as castas. Tudo isso foi uma aprendizagem que ainda hoje continua. Mas, no fundo, eu penso que as pessoas começaram a habituar-se à ideia que o vinho não era como é que eu vou explicar? Um fruto do acaso. Não era um fruto do acaso, era também uma arte. E como toda a arte tem que ser apreciada com moderação, com cuidado e com calma, porque de facto é isso que acontece. Nós hoje em dia, infelizmente, temos todo o setor tem tido um reconhecimento mundial nos vinhos que produzimos, e cada vez melhores e cada vez mais procurados, e penso que é importante também cada vez mais caros. Isto é, nós temos que pôr os nossos vinhos com o real valor económico, que eu penso que ainda temos alguma dificuldade. Valorizar o produto acho que é fundamental. E a seguir já vamos provar um vinho e vamos falar também disso. Vamos agora só recordar então uma música que te faça lembrar os teus tempos de estudante e sobretudo a noite de Vila Real. Ora bem, aquilo que eu tinha dito foi... Não é fácil, a gente às vezes ter tantos momentos engraçados. E as tais noites europeias eram incríveis. Nós quase sempre fazíamos um jantar, né, com vinhos baratos e vinhos que a gente podia comprar porque não abundavam beber. E depois acabávamos por ir para a discoteca. E então eu lembro perfeitamente, ainda hoje, do White Snake, que ele grava muito com aquela música Where I Go Again, não é? Here I Go Again. Here I Go Again, exatamente. E pronto, basicamente é uma de muitas que eu gostava de recordar, e eu recordo com muita alegria. Com muita alegria e saudade. É isso mesmo. Vamos então ficar com Here I Go Again, os White Snake, no nosso primeiro intervalo. Até já. Ora,
Estamos então já com um primeiro vinho que estamos aqui hoje a provar em cima da mesa. É um vinho branco, Fernando. Exatamente, o Quinta no Val da Estrada, do Luciano, que vai-nos falar um bocadinho deste vinho. Luciano, fala-nos aqui um bocadinho deste vinho e deixa-me só fazer aqui um reparozito. Gouveia Real, é das poucas vezes que eu vejo esta casta num conta-rótulo de vinho branco. O Gouveia é uma casta muito importante em Santa Marta e, portanto, estamos ali a falar numa cota de 500 metros, 450 a 500 metros, e que dá aqui assim uma fruta e um caráter muito, muito interessante. E tenho isto na quinta com alguma predominância e estou muito contente com o resultado. E o rabigado também. Mas, de qualquer maneira, o Gouveia, inclusive, eu penso que alguns colegas agora a enverdarem muito pela eu estou a dizer Gouveia Real, porque normalmente põe só Gouveia, não se faz a referência ao Real. Cada pisar ali um bocadinho de confusão entre o Gouveia Real e o Verdelho, ou Verderro, é assim este é Gouveia Real. Portanto, este vinho faz 12 meses em carvalho francês, barricas de 225 litros. Convém dizer que este é um projeto meu também, portanto, como sabem, eu sou enólogo também na Rosés, sou diretor de produção, mas tenho este pequeno projeto de familiar, exatamente, com 1176 garrafas de pequenas produções, pequenas coisas que quase sempre correm bem, não é? São vinhos de enólogo. Sim, eu neste tipo de coisas, e é um prazer muito grande fazer isto, neste tipo de vinhos eu vejo sempre a coisa pela identidade do local, do sítio, e ao fim e ao cabo fazer um bocadinho também coisas que são minhas mesmo, não é? E para mim o vinho é indiferente se as pessoas gostam ou não gostam, é o que dá, é o terroir, é o sítio, é o vinho de novo, não é feito para consumir geral. Exatamente. Portanto, e é um vinho com estágio, é um vinho que eu recomendo sempre com comida. Eu gosto muito de trabalhar os vinhos gastronómicos, isto é, vinhos com algum caráter, com estrutura, com cheios, com algum potencial também de envelhecimento. E nos brancos é engraçado porque nunca como hoje se vê tanto vinho branco com idade, com envelhecimento e com qualidade. E com muita qualidade. Nós já está relativamente pouco tempo víamos os brancos sempre nos primeiros anos após a vindima, portanto vinhos frescos, aromáticos, aqueles perfumes todos, aqueles aromas todos. E hoje em dia vimos os vinhos brancos como um caráter de envelhecimento muito bom, com muito boa estrutura, acidez, com um toquinho de madeira também que lhe dá ali sempre outra dimensão. E é engraçado que a malta está a provar os vinhos brancos também, quase, não da mesma forma que os tintos, mas com o mesmo objetivo, deixá-los envelhecer, deixá-los ganhar garrafa, entre aspas, também. E pronto, este vinho é sempre um vinho que é engarrafado já com algum estágio em barrica, não é? Como disse há pouco. Mas estou muito contente. E para quem já faz vinho há tantos anos, se este vinho tivesse sido feito, vamos dizer, sei lá, há 20 anos atrás, teria sido feito da mesma forma, ou seja, com o mesmo objetivo ou não? Eu acho que não. Portanto, nós vamos ao longo da nossa vida, e já lá vão 30 anos quase de trabalho, nós vamos ao longo da nossa vida aperfeiçoando alguma técnica. Vamos ficando mais conhecedores. Infelizmente, eu costumo dizer que as pessoas vão, quando estão no ponto de altíssimo de carreira, é quase o final da nossa vida também, não é? Portanto, as pessoas quando ficam mais velhas ficam sempre mais sábias, não é? Claro. De qualquer forma, eu penso que não. Nem a vinha seria a mesma, porque a vinha, isto é, o local de onde eu recolhi a uva... Seriam mesmo as castas? As castas mudaram, porque eu fiz uma reestruturação enorme depois que o meu pai faleceu. O meu pai faleceu em 2007 e eu depois comecei a tomar conta do casal agrícola, que entretanto fiquei com a minha parte e comprei também a parte do meu irmão. Portanto, eu, neste momento tenho cerca de 12 hectares. E portanto, reestruturei, não seria jamais esta. No entanto, aqui o que é que eu quero nestes vinhos é de facto marcar, definir bem o sítio local, a terra, a altitude, a aldeia, a freguesia, o concelho, por aí dentro. E pronto, tem estado a correr muito bem. E vamos ver como é que vai ser. Isto é um projeto quase de brincadeira para os meus amigos e amigos dos meus amigos. Não...
eles levam-no todo. Eu tenho em meia dúzia de sítios o vinho bem, mas sem grande impacto. Muito bem, e no geral, na evolução dos vinhos que tiveram no Douro nos últimos anos, como é que tu vês a evolução do vinho branco e a evolução do vinho tinto? Nós temos tido aqui alguns programas em que temos feito alguma discussão acerca disso, em que se calhar o público cada vez mais está a fugir para os brancos, o consumo do branco está a aumentar, pelo menos em muitas das casas, e todos aqui têm mais ou menos a opinião que os brancos estão cada vez mais diferentes em relação aos tintos, ou seja, os tintos são todos grandes vinhos, mas são todos muito iguais, enquanto no branco de casa para casa se nota mais alguma personalidade, mais algum carácter, mais alguma diferença. Eu percebo a questão. Nós temos que pensar que estamos na região do Mercado do Douro, e o Douro é naturalmente uma terra de calor, de sol, de pouca umidade, terrenos pouco férteis, coisas. E se somarmos tudo isso, é apropriado e é aconselhado para vinhos tintos, não é? Portanto, tem coisas muito... À partida seria assim, não é? E se pensarmos ainda mais que o Porto precisa de muito açúcar e precisa de uvas bastante maduras, por aí adiante, quase tudo encaixa no tinto. Portanto, os tintos estão como que, isto é a minha ideia, estão como que naturalmente na região apropriada e melhor para fazer este tipo de vinhos. E a qualidade é imensa, a qualidade é enorme. E por ser tão grande é que eu acho que a diferença entre os vinhos tintos não se nota tanto, porque ela é toda muito boa. São todos grandes vinhos, são mas todos muito... Exatamente. Nos brancos, o que é que eu achei, o que é que eu estou a ver e estou a sentir nos brancos? Os brancos estão, e mesmo pela razão que eu um pouco falei, portanto deixá-los envelhecer também por aí dentro. Os brancos, fruto também penso que da nossa geração também de enólogos e de gente que trabalha na vinha e na viticultura, fizemos uma ampla reestruturação da vinha e das castas, saber mais sobre castas, saber onde é que elas se encaixam melhor. E, portanto, nesta reestruturação brutal que tem sido o Douro, não é? Nada contra as vinhas velhas, mas de facto há algumas vinhas velhas que são de facto velhas e não têm grande potencial. Outras, por aí dentro, sempre gostei de ter vinhas também com essa idade e com esse potencial. Mas aquelas que não dá, realmente tivemos que fazer coisas novas. E cada vez subimos mais em cotas, subimos mais na montanha, não é? Para cotas mais elevadas. E conseguimos ao fim e ao cabo ter vinhos brancos muito interessantes, vinhos aromáticos, vinhos com ótima acidez, vinhos porreiros para serem consumidos no ano, mas agora ultimamente, quer dizer, penso que isto tem acontecido nos últimos 10 anos, brancos com uma capacidade de envelhecimento tremenda, e que começamos a consumir e a beber também, não no primeiro e às vezes nem no segundo ano de vindima, e a partir dali do terceiro ano eles começam a ficar incríveis. Portanto, eu não sei se respondi à tua pergunta, mas é absolutamente incrível a evolução que os brancos têm ultimamente na nossa terra, na nossa região, não é? Uma resposta mais assertiva seria dizer que consomos mais branco ou tinto em casa. Olha, eu vou ser muito franco, em minha casa, portanto, somos três, sou eu, a minha mulher e o meu filho, nós bebemos sempre vinho à mesa. Não estaria a ser correto se dissesse que consumia mais branco e mais tinto. Palavra que o que eu faço muitas vezes antes de chegar a casa perguntar à minha mulher o que é que vamos comer, e a minha mulher é de uma outra área de educação física e pouco tem ou nada, agora tem muito, ela é a minha orientadora também, mas ela não sabia nada de vinho, mas agora já começa a entender que há coisas que ficam melhor com branco e outras com tinto. E felizmente algum vinho nosso também, é lógico e evidente, a empresa também, a Rosés também tem imenso vinho, e pronto, e algum vinho também dos colegas, e algum vinho. Tenho provado ultimamente alguns internacionais também, algumas coisas muito interessantes, e portanto não digo que bebo mais branco ou mais tinto, gosto de ambos os vinhos, percebo a dinâmica dos vinhos, também mau era se não fosse. Claro. Acho que faço ali um 50-50, portanto acho que caso sempre os vinhos com a comida, que acho que é o que devíamos todos fazer,
e perceber que de facto, mas também não sou nada daqueles radicais que dizem que a carne é com o tinto e o peixe é com branco. Não, Claro. não sou nada a favor para disso. carne, não é? Não é? Acho que cada coisa no seu lugar e temos todos que pensar que o vinho é e nós hoje em dia temos aí uma batalha grande que querem pôr aí umas coisas nos rótulos, quase como que o vinho Como o não sei tabaco. quê, o tabaco, não sei quê. Andamos para aí todos com uma guerra tremenda e temos todos que defender um bocadinho a nossa identidade e a nossa vida, que é o vinho e o Claro, douro, não é? Muito bem, Luciano. E com tantos vinhos que já provaste, com tantos vinhos que já fizeste, há algum que te tenha marcado de uma forma especial? Sim, há alguns vinhos muito interessantes. No âmbito nacional, eu gosto muito dos vinhos do Brito e Cunha, da Quinta de São José. Gosto muito dos vinhos do Rui Madeira também, Pé da Escrita e por aí adiante. Tem sido coisas muito interessantes. Mas um vinho que me marcou muito é um vinho que não é português, é um vinho chileno. Um vinho de Santa Rita, que se chama Floresta, que é um vinho incrível. Eu tive o prazer de estar no Chile há 5 anos atrás. Estive lá. Então, eles estão nesta altura em Vindima. Estão na altura do Carnaval, estão em Vindima também. E é um vinho incrível, foi um vinho que eu adorei. Também por aí, por estar num sítio completamente diferente do nosso, não é? Mas muito interessante. Agora em Portugal há cada vez melhores vinhos. O João e o Rui são ambos meus colegas, somos da mesma altura da faculdade e gosto muito do trabalho que eles fazem, gosto muito dos vinhos que eles fazem. Muito bem. E então, para acompanhar esse vinho, o Floresta, que música é que íamos escolher? Vamos aqui, pronto, ok, vamos aqui rever um artista que acho que vem em breve a Portugal, que é o Eros Ramazzotti. Sim, Vem a Portugal. Eu não sei se vou estar lá. Eu por aí já não tenho muita idade para estar aí com essas romantices. Mas a idade é apenas um número. mas vamos lá ver, ouvir Coisas de la Vida, não é? Coisa de la Vida, que é uma música que eu gostava imenso e que eu via sempre bem acompanhado. Muito bem, fiquem então com o Eros Ramazzotti, até já. Como sempre. Ora, estamos então com um novo vinho que já me puseram aqui à frente, já cheirei, mas não consigo decifrar. E já quiseste saber aqui uma coisa Sim. essencial, que o Luciano vai-nos então explicar, primeiro que vinho é que estamos a beber, e explicar também um bocadinho aos nossos ouvintes que não estão ligados ao vinho, que são muitos, como é que se deve provar um vinho e o que é que se procura neste vinho. Ora bem, nós agora estamos então a beber um rosé de Douro Superior, do Grifo, feito em modo bio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cabe-nos a todos nós, toda a gente que trabalha na vinha e na viticultura, defender cada vez mais o meio ambiente. As práticas enológicas, a maneira como se cuida da vinha e da viticultura é hoje em dia muitíssimo importante. E há um conjunto de normas obrigatórias que têm que se cumprir para que as coisas aconteçam. Os vinhos bios são colhidos dessas parcelas e depois, em termos de enologia, são o que são. Quer dizer, nós temos alguma parte importante na feitoria dos mesmos. Da estabilização, estes vinhos são estabilizados de uma forma ligeiramente diferente que os tradicionais e que estão a evoluir naturalmente e de uma maneira absolutamente inacreditável. Portanto, este é o Grifo Rosé de 2021. O Luís estava-me a dizer o que é que isto cheira. Eu acho que isto aqui tem um bocadinho de flor branca, um bocadinho de primaveril. Há sempre uma novidade. Nunca chegou lá, não é? Tem aqui um bocadinho de tosta, que tem a ver com certeza com a zona de onde vem o vinho, portanto, mais quente, mais profundo, até mais complexo, não é? Olha, este era biscoito. Nós estamos a ver um bocadinho quente demais, devia estar um bocadinho mais fresco. Não quer dizer que a frescura venha melhorar, mas a frescura em determinados vinhos, nomeadamente nos brancos e aqueles brancos leves e nos rosés leves, que este é um rosé leve,
ajuda bastante a compreender toda a complexidade e a acidez que os vinhos têm. Isto tem uma acidez realmente espetacular para um vinho de Douro superior. E esta cor, como é que se chega a esta cor? Não é uma cor assim muito na moda, pouco, não é? É aquela pétala de rosa, Uhum. que acho que é a definição mais correta destes vinhos. Nós somos, a Casa Rosés é uma casa com uma tradição enorme, mas sempre em mãos francesas. Nós temos a possibilidade também de estar em contacto muito com frequência ou frequentemente com os colegas de França. Temos inclusive propriedades no sul de França, em Provence, onde se fazem este tipo de vinhos. Não quer dizer que este seja uma cópia, mas o que é que nós pretendemos neste vinho? É perceber que, de facto, nós hoje em dia conseguimos fazer quase tudo, não é? Portanto, estes vinhos são recolhidos num estado de maturação não muito elevado. Portanto, pensarmos no Douro Superior, estamos a falar em temperaturas na ordem dos 40 a 45 graus, sem grandes problemas, durante 2-3 meses, com pouquíssima água. Portanto, estes vinhos são recolhidos, estas uvas são cortadas entre 15 de agosto e 20 de agosto, para que não portanto, a parte fenólica, tânica também, não seja muito profunda e não tenha não seja muito marcada e não esteja muito madura. Depois estes vinhos são levados para a adega, são transportados em caminhões refrigerados, com muito frio, sempre tudo muito fresco, e entram em pneumáticas de 14 ou 15 toneladas, e fazemos ali um aproveitamento de 25, 30% no máximo do líquido. Portanto, não há praticamente maceração nenhuma. Portanto, isto podia ser inclusive uma base de champanhe, não é? De espumante. Não sabem, os espumantes fazem-se, os espumantes em Portugal, os champanhes em França, fazem-se também com uvas tintas, com os pinots, com os Meunier, o Pinot Noir, por aí adiante. Portanto, isto é um vinho que é muito fresco, é um vinho eu costumo chamar a estes vinhos de momento, vinhos de piscina. Portanto, nós estamos ainda com bastante frio, mas daqui já não está muito, não é? Mas final de tarde, início antes do jantar, beber um copo com os amigos e com as amigas, porque não? Claro. E provarmos assim um vinhinho fresco, é sempre bom. É sempre bom. Falando agora mais um bocadinho da profissão de enólogo também, e para as pessoas perceberem um bocadinho em casa, como é que viam há 30 anos atrás, como é que os teus pais viam um enólogo? Não é? E como é que se vê hoje em dia um enólogo? Há 30 anos atrás havia pouca gente com a formação, havia um conjunto deles já. Mas há 30 anos atrás a malta que bebia muito vinho eram os borracholas, não é? A malta que bebia uns cadengas, não quer dizer coisas que a malta também não abusa um bocado e não haja esse tipo. E há um bocadinho essa percepção também em algum segmento. Mas eu acho que as coisas mudaram muito. Hoje em dia o vinho está na moda, a maneira como se pega no copo, escolher copos para um conjunto de vinhos é completamente diferente. Nunca como hoje tivemos tanta literatura sobre vinhos, opinião, marcas, conceitos. Eu penso que o vinho hoje em dia é visto de uma forma absolutamente incrível, até com um nível bastante elevado. O vinho só peca, e eu vou voltar a dizer aquilo que disse há pouco, é que os preços dos vinhos ainda não são aquilo que deviam ser. As pessoas às vezes pensam que quando pagam 10, 15, 20, 30 euros por uma garrafa, dizem, pá, isto é caríssimo e tal, nem não se pode. Não se pode porque a malta hoje em dia ganha pouco dinheiro. Também não tem capacidade para isso, não é? E procuram muitas das vezes vinhos mais acessíveis e mais baratos. Mas o que é que acontece? E resumem muito, o vinho é um copo, ou um copo de vinho, mas a malta sabe, e muitos de nós sabemos, que para o vinho chegar a este estado, nesta perfeição, ao fim e ao cabo, há tanto trabalho, tanta gente envolvida, tanto dinheiro que se gasta, que resumir o trabalho do vinho a um copo é muito limitante. É muito limitante. Na medida em que hoje eu acho que, comparativamente com há 30 anos atrás, o vinho é visto de uma forma quase chique talvez não, porque é demasiado redutor, mas é visto de uma forma muito
muito social, muito bem. Está na a moda, malta está ser na enólogo, moda. está na moda beber vinho. Sim. E a malta gostar de ter produto, copos bonitos, garrafas bonitas, temperaturas, vinhos à temperatura indicada. tudo Cada vez isso. se bebe vinho em melhores condições. Tens essa percepção ou não? Porque também há aqui já houve vários convidados que nos colocaram a questão que muitas vezes também a restauração é culpada um bocadinho por não se consumir tanto vinho, porque pedem o dinheiro pelo vinho, mas não o sabem apresentar. É verdade, isso é verdade. É verdade. Eu por naturalmente e pela profissão que tenho muitas das vezes a necessidade de visitar restaurantes e visitar clientes por aí dentro. E é uma diferença incrível de restaurante para restaurante. Há coisas absolutamente inacreditáveis, desde a temperatura de serviço, desde onde o local onde está a garrafa, há um conjunto de situações incríveis. E depois há uma que é muito importante, para além da temperatura, tudo isso, não é? Mas é o copo, o mesmo vinho em copos diferentes, em copos bem lavados, em copos altos, copos largos, não é? Faz uma diferença brutal. E depois é aquela coisa ao fim da refeição, do jantar, do almoço, seja o que for, vem a continha, não é? E a malta ser bem servida, e se correu bem, e se não reclama rigorosamente nada, até volta lá e o processo corre bem. Mas se as coisas volta para cá o coisa e não teve cuidado para já também na comida, não é? Mas se o vinho não é servido no melhor copo, é complicado e as pessoas ficam chateadas. Quem sai prejudicado é o produtor. É o produtor que sai um bocadinho prejudicado. De qualquer maneira, eu continuo a dizer que a probabilidade de acontecer em momentos desses são também cada vez menores. As pessoas hoje em dia, quando querem fazer um jantar, podem não fazer tantos, e eu falo por mim também, podem não fazer tantos, mas fazem selecionados. Isto é, procuram locais que saibam à partida que a coisa vai correr bem, para já que também tenham os vinhos e tudo isso, não é? Também também tem muita importância, mas saber ao fim e ao cabo que vai ser servido em condições. Eu ultimamente tenho feito alguns no jantares em casa também, que acho que é muito bem. A pandemia veio dar aqui coisas complicadas, boas também, não é? Nesse âmbito. Mas tenho feito também muitos lá na adega, naquela pequena adega que eu agora, entretanto, restaurei, com amigos e com amigos dos amigos e por aí adiante, que tem corrido muito bem. E como é que tu vês os teus vinhos no futuro? O teu projeto pessoal, o que é que tu idealizas daqui a 10 anos? Olha, muito francamente não sei. Eu quero muito levar isto para a frente e quero... Agora, é diferente trabalhar numa empresa e ser diretor de produção e mandar fazer alguma coisa e aparece toda a burocracia feita e tu só tens de pôr o vinho e depois alguém o há de vender e alguém o há de rotular e não sei o quê. Outra coisa é ter que fazer tudo. E outra coisa é tens que fazer tudo. E as faturas chegarem para te pagar, não é a empresa que paga, percebes? É engraçado isso, mas de qualquer maneira, é lógico que quando se vende também é melhor. De qualquer forma, a parte burocrática é algo bastante importante e as pessoas às vezes pensam que isto é só fazer e tal, não é? E a parte mais difícil é vender, não é fazer bom vinho, porque hoje em dia temos uvas boas, temos adegas porreiras, temos enólogos fabulosos, fazemos quase todos bons vinhos. Agora, o mais difícil é vender. E depois não é só vender, é receber, que ainda é mais complicado, que às vezes as coisas... Nós vamos ao restaurante e pagamos logo, e não é? E os restaurantes às vezes para pagarem os... Pronto, mas não é por aí que há exceções que confirmam as regras ao fim e ao cabo. Mas de facto o mais difícil no mundo do vinho é de facto vender. Depois quando as marcas são marcas, nem que o vinho não seja muito ao nosso agrado, isto é importante a gente dar conta disso, uma pinta nos diabos. Quando se tem a marca está idealizada, sabe que hoje em dia a comunicação social é fundamental. Claro. Paga ou não paga, não faço a mínima ideia, mas a comunicação é muito, muito importante. E levar uma marca para um patamar que às vezes não corresponde ao que está dentro da garrafa também é uma realidade. E não é por acaso... Paga-se pelos nomes e não pelos vinhos. É isso mesmo. E não é por acaso que há alturas em que a malta se recusa a fazer provas às cegas,
Para não às- prejudicar. as coisas às vezes Corre correm mal, mal. não é? No entanto, todos nós sabemos disso, todos nós Todos nós sabemos de algumas histórias. algumas histórias, alguns truques que temos, não é? Mas basicamente é que o importante é que sejamos todos muito felizes e que se façam coisas boas que... Então no futuro Esse vamos ter depois pode- vinhos bons, certamente. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, e se tivéssemos então agora, e vamos fazer mais um pequeno intervalo, se tivéssemos que fazer aqui um documentário ou um filme sobre a evolução dos vinhos, a evolução do Douro e o futuro e o passado, que música é que íamos escolher? Olha, eu acho que há aqui para os Coldplay, Muito bem, Coldplay. o Viva la Vida, não é? Que Exatamente, viva lá a vida, passado, presente e é futuro. presente e futuro, exatamente. Eu depois isto não... Esta música é uma música que nos leva para outra. E por coincidência vamos ter os fulanos cá este ano também a trabalhar. A A trabalhar, trabalhar. um trabalho para Em eles. Coimbra eu não vou ter a possibilidade de os ver. Alguém em minha casa vai ver. Consegui arranjar bilhetes. Aquilo foi uma coisa brutal. Mas é uma banda incrível. Acho que é uma banda... Eu poderia falar nos Pink Floyd, nos YouTube, nos Dire Straits, não sei quê. Mas estes fulanos são mais recentes e está correndo muito bem. Claro, Pronto. são mais comerciais Muito bem, também. vai lá. Muito bem, até já. Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic. Estamos então hoje aqui no nosso programa Música de Baco com o Luciano Madureira e estamos agora no momento dos tintos. Exatamente, e estamos na presença de um grande tinto, mas sobre isso vai-nos falar o Luciano, sobre este seu projeto pessoal novamente e sobre este vinho em particular. Pronto, o Quinta no Val da Estrada, Tinto 2018, foi o primeiro vinho que se fez lá na adega, aquele pequeno projeto. E só para vos situar, portanto, aquilo fica ali na freguesia de Medrões, Concelho de Santa Marta de Tomé. Estamos a uma cota de 500 metros de altitude, era uma casa bastante antiga. Casa, nós chamávamos, como ainda hoje lhe chamam, não é? O armazém que era o sítio onde meu pai metia todo o lixo que dava à vinha, portanto metia a lenha, metia tudo que era lixo ia para ali. E então quando nós, eu e a Ana e o António, decidimos reestruturar aquilo, e em boa altura meti um projeto para um 2020 para a reestruturação da adega, e conseguimos. Portanto, este projeto começou em 2017 com a reestruturação do vinho, e nós em 2018 fizemos a primeira vindima. E portanto este é o primeiro vinho da colheita. Portanto, isto é uma toriga nacional, uma toriga franca, basicamente é aquilo da quinta, é o que eu tenho lá em Tinto, tenho um bocadinho de Roriz também, e um bocadinho de Sousão. Agora tenho mais coisas, tenho vinha velha também, entretanto aluguei um espaço lá junto à minha propriedade, que também tem um bom pedaço de vinha velha, e eu vou ter depois algumas coisas engraçadas dentro dos tintos, mas estou muito contente. Portanto, como é que faço este vinho? Este vinho é lagar, reestruturei lagares, um dia terão com certeza a oportunidade de conhecer a adega. E eu fiz isto tudo em lagar, portanto, pisapé. Eu, o meu filho, a Ana, os meus amigos. Mais tradicional Sim, possível. e depois de uma lagarada há sempre copos, mas é que a malta pensa que faz uma noitada de lagarada e a lagarada fica feita. Nada disso, não é nada verdade. É que depois é preciso para ir mais 6 ou 7 vezes e estar ali atento, incubar e por aí adentro. A vindima é tremenda para nós. De qualquer maneira, isto, quando se faz por gosto, não cansa, não é? Como se costuma dizer. Portanto, Cansa um bocadinho. Cansa um bocadinho, não é? Ou nota-se, não é? Mas faço com mais vontade e não se dá conta do tempo. Portanto, isto faz estágio em carvalho francês, isto é 100% barrica, parte barrica nova, uma boa parte, 50% a 60% em barrica de carvalho francês nova. E o restante também não são muitas, isto foram 2.043 garrafas e pronto. Permita-me que faça uma pergunta para aqueles ouvintes que são menos conhecedores. Porquê é que um enólogo decide levar um vinho à barrica? Olha, eu acho que a barrica, e todos nós sabemos que fazendo o mesmo vinho em barrica e o mesmo vinho em inox são coisas completamente diferentes. Sendo ela a mesma base, a mesma origem, o mesmo vinho, são coisas completamente diferentes. Para já, em termos de estabilização, é muito mais fácil trabalhar vinhos em barrica. A micro-oxigenação, a porosidade da madeira, a qualidade da madeira, neste caso do carvalho francês, o carvalho americano também, mas com objetivos diferentes, como ao fim e ao cabo
perfis um bocadinho diferentes. Eu trabalho muito com o carvalho francês porque tem muito a ver com a casa onde trabalho e, portanto, foi uma opção e eu continuo a gostar bastante mais do carvalho francês. O que é que eu acho na madeira? Os vinhos ficam mais estabilizados, mais prontos a serem bebidos num determinado período. Isto é, quanto mais tempo, por mais paradoxo que pareça, quanto mais tempo o vinho está em barrica, menos barrica tem. Exatamente. Isto é, as pessoas às vezes dizem, mas 24 meses em barrica, isso não é só pau. Não é só pau, é mais volume, é mais aveludado, é tanino mais estruturado e mais casado, tudo muito mais redondinho e tudo muito mais suave. Enquanto que no inox o envelhecimento é muito menor. Isto é, nós, e todos nós sabemos que por vezes temos a necessidade de juntar um bocadinho de inox para compor ao fio ao cabo qualquer coisinha ali que não para afinar, assim, exatamente. De qualquer forma, isto são quantidades relativamente pequenas e eu aqui não quero de facto mexer em nada. Isto tem vinhos com muitíssimo pouco sulfuroso, poucos tratamentos, pouco manuseamento. Portanto, isto tem o trabalho da barrica, o trabalho de batonagem, um bocadinho de borra e tal, tudo isso. E depois engarrafar, sem filtrar, coisas assim um bocado de risco, entre aspas, enquanto é novo, de risco, mas que nós sabemos, são conteúdos completamente diferentes, o grifo, a empresa onde trabalho e este bocadinho. Aqui se a coisa correr mal, olha que se lixe, né? São poucas coisas. Não é do correr lado mal, é a aceitação das pessoas que pode ser pode não ser tão boa ou complicada, correr menos bem, Se porque virem um coisas... bocadinho de depósito já começam ali a coisa e tal. E às vezes esse nome de Mas qualidade. neste conceito de coisas pequenas e tal, isso não é algo que me perturbe muito e penso que mesmo quando estamos a falar com pessoas que estão um bocadinho mais ligadas ao vinho, e se eu lhes disser que a coisa é assim que se faz, as pessoas acabam por perceber o sentido, o conceito por trás do vinho. Enquanto que aqui no grifo, perdão, o risco tem que ser zero. Portanto, nós temos muito mais cuidado na estabilização, tem que ser tudo muito bem estabilizado, muito bem analisado. Portanto, tudo que vai para a garrafa tem que estar perfeitamente definido, a 100%, tudo impecável. E as pessoas dizem, então, mas porque é que filtras os vinhos e tal? É exatamente aquilo que estavas a dizer. Portanto, nós, em termos comerciais, temos de ter os vinhos perfeitamente limpos. É claro que todos nós sabemos que quando temos que estabilizar e filtrar por aí adiante, há coisas que também boas que se tiram, que se perdem, mas não há volta a dar, temos que ser assim. Portanto, isto são coisas que acontecem e é a nossa vida. Portanto, e depois este vinho caracteriza de facto pela fruta do baixo cordo, um bocadinho mais com uma boa acidez também, e não tão. Este está muito encorpado, está muito cheio, tem uma cor brutal pelos motivos que eu vos disse. E agora na madeira também, agora porque eu também estou no vinho de Porto, como sabem, a madeira concentra muito mais os vinhos ficam muito mais concentrados, isto é, aquela parte da concentração que a barrica obriga a dar e do trabalho de micro-oxigenação faz com que os vinhos fiquem de facto mais escuros, mais pretos, mais intensos, mais concentrados, e daí depois aparecerem estas coisas mais magníficas, não é? Que nos dá um gosto tremendo. Muito eu bem. Não sei se abro aqui o grifo. Se calhar a posteriori. Não? Se calhar a posteriori vamos abrir. Okay. Fala-nos também um bocadinho onde é que quem nos está a ouvir em casa pode adquirir estes vinhos para poder também degustar. Ao Quinta no Val da Estrada, ligar para o Luciano, e o Luciano e a Laranja. Não, estes vinhos não. Eu tenho, é lógico, evidente, tenho aqui os vinhos não tenho em garrafeiras, nem pouco mais ou menos. Tenho em alguns restaurantes. Agora, onde ia lá bastante é de facto na minha adega. E é lá que eu gosto já engarrafado. E é lá que eu gosto de levar as pessoas, porque para lhes mostrar uma coisa que me dá um prazer e que me para completamente o tempo e que adoro falar daquilo e porque é que aquilo aconteceu e comermos e bebermos. Todo o storytelling à volta estar ali dos um bocadinho vinhos. à volta dos vinhos, não é? E tenho alguns restaurantes, não são muitos, mas também não é preciso muita coisa para se venderem 2.000 garrafas. De qualquer forma, portanto, eu vou deixar aqui o contacto na Lá da universidade, na para quem universidade e quiser. depois Contactem-nos todos. Val da Estrada e tal. Em geral, mas olha que é giro isto.
Este ano, 2 ou 3 vezes, fulanos estiveram aqui em Vila Real, aqui num determinado restaurante, a jantar, que beberam vinho e depois telefonaram e foram lá. à adega comprar. Foi giríssimo, mas pronto, enfim. Agora o grifo, depois falamos um bocadinho sobre ele. O grifo é que é outra conversa já estamos noutra dimensão. Sim, mas podes avançar já, não abrindo, mas podes ir falando enquanto abres, se quiseres. Exatamente. O grifo é, portanto, como sabe, o grifo é uma marca já com provas dadas. Portanto, isto é 100% Douro Superior, estamos ali entre Freixo, Espada à Cinta e Barca d'Alva, portanto, Parque Natural do Douro Internacional, em que ali o sol é mesmo chato, entre aspas, as coisas são muito agressivas, muito quentes, muito complicado o trabalho que se faz hoje lá no Douro Superior. De qualquer forma, estamos a falar aqui em quase 200 hectares de vinha, de imenso trabalho e de imenso gosto, e é o habitat natural do grifo, por daí o nome do grifo. E é giro um dia que queiram fazer uma visita pelo Portugal, do Douro mais profundo. Mais profundo. Nós aqui, no Baixo Corno, de facto, nós estamos aqui muito perto de tudo. De tudo. Infelizmente, nós já mesmo para o Douro Superior já temos boas infraestruturas rodoviárias que fazem com que seja mais acessível o transporte e a deslocação para as nossas propriedades seja realmente mais acessível. De qualquer maneira, 1h e tal de viagem, não é? Não é fácil. E depois temos o problema da velocidade que não podemos abusar porque ali o IC5 é complicado. Sim. Ele é complicado. É muito complicado. De qualquer forma, eu convido toda a gente a visitar o Douro Internacional. E é uma viagem que de comboio é muito giro. O comboio tem um problema que para ali no Pocinho. Nós depois do Pocinho acima à Barca d'Alva temos que andar um bocadinho. De qualquer forma, eu penso que isto portanto, é por mais uns tempos, porque vamos ter caminho de ferro novamente. Será? Até Barca d'Alva, pelo menos está previsto. Há sempre uma esperança, não é? Era bom. Já há aí uma série de comunicados para que as pessoas que levaram os carris para casa vão ter que os devolver. Para montar churrasqueiras, essa coisada toda, vão ter que os devolver. E penso que vamos ter caminho de ferro até Barca d'Alva de novo. Se calhar já na nossa geração. Vamos acreditar que vamos agora também viajar, vamos agora até uma ilha. E que vinho é que vamos levar para a ilha? Ora bem, primeiro o vinho, que vinho é que nós iríamos escolher? Ora bem, eu acho que estando eu numa casa também de vinho de Porto, seria interessante, com sol, com gente porreira, com temperatura agradável, bebermos um Porto. Um Porto que é o vinho. Eu costumo dizer, vamos falar de vinho. Vamos falar de vinho, vamos falar de Porto, não é? Ponto final, parágrafo. Eu sugeria o Infante Isabel, 10 anos, que tem um perfil incrível. A Rosés tem neste momento já um conjunto de vinhos com idade na gama Tawny, que nos dão muito orgulho em produzir. Já sabem que os Portos são sempre blends, são sempre conjuntos de vinhos que prefazem ao fim e ao cabo uma determinada família, uma determinada gama de Portos. Eu hoje escolhi, porque provei há pouco tempo, os lotes são sempre feitos também com a minha presença, mas de qualquer maneira, nós às vezes fazemos vinhos de Porto, enfim, a nossa parte profissional está muito focada no laboratório, na análise e na prova e tal, não sei o quê. E é verdade, a gente tem que provar ali na adega e no laboratório, neste caso. Mas depois o giro disto é levá-los para a mesa e prová-los na mesa com comida. E há coisa de 8 dias atrás, ou penso 10 dias atrás, estive num almoço lá na Quinta, em Monsul, com uns amigos nossos do Alentejo e de Lisboa. E então a sobremesa calhou naquele dia, porque isto varia, não é? Calhou ser um Infante Isabel. Eu fiquei surpreendido não é que eu não beba com frequência, não perceba, claro. Mas é giro a perceberem que é mal. Mas este gajo estava a falar aqui dos vinhos, que só deu conta que ele estava na mesa. É precisamente por aí. Nós, às vezes, técnicos, fazemos muita coisa em cima, no laboratório, e depois não temos a percepção do trabalho que se faz cá em baixo na mesa quando estamos a comer. E foi muito giro.
irmos para a mesa com este vinho. E vermos com esse vinho, vamos ouvir uma música que neste nosso intervalo que seria... Pois, vai ser o Brian Ferry. E eu tive e tivemos todos nós há pouco tempo o prazer de os terem na régua naquele primeiro grande concerto do Douro e tal, não sei o quê. E foi um sábado Wine inacreditável. O Wine Fest. Sim, agora já exatamente. mudou aquilo. Agora já, este último ano já foi com. Pronto. Mas Mas, foi- adiante. Mas foi- É. exatamente. Adiante. Pá, eu percebo. Mas foi muito giro, só para me recordar. Aquilo foi um sábado, não é? Eu estava a acabar de receber uvas, estávamos ali em setembro, portanto estávamos em Foi na plena época das vindima. vindimas, E infelizmente. fui e foi muito giro. E foi muito giro. Entretanto, alguns amigos, as empresas davam alguns convites e tal, não sei o quê. E foi interessante que chegaram uns amigos meus, foram ter comigo à adega, fui tomar banho e fui para o festival. Pá, eu já tive em alguns festivais e por aí dentro, mas como aquilo nunca tinha estado. Porque foi tudo bom naquela altura. A Foi envolvência. a envolvência, Tudo, não é? o clima, a temperatura. Estava tudo impecável. estava. Pá, foi inacreditável. Começou, eu não sei se vocês se recordam da cidade, começou com a nossa querida fadista, com a Marisa. Marisa. Pronto, e que a maltinha estava ali meia com a Bem Marisa, no com mar. aquele Sim, tamanho sim, todo, sim, sim. não é? E estávamos ali a ir lá à casinha de comprar as pulseiras, porque não havia dinheiro, que não sabia se as coisas funcionam assim. E de repente acaba a Marisa e veio o Brian Ferry com aquele património todo que ele tem musical, e músicos e músicas. E É um toragem toda. aquela coisa toda. E então foi uma noite inacreditável. Portanto, vamos ouvir. Eu escolhi a Slave to Love, não é? Pá, acho que sim. Muito bem. Slave to Love. Somos todos. não é? Vamos embora, vamos embora, um bocadinho, vamos embora. Ora, então estamos a fechar este nosso programa com o Luciano Madureira. Luciano, agora ficamos só para a parte de entrega do vinho que nos deixou a anterior convidada, que foi a Celeste Marques. Uma grande amiga, que também um colega bem próximo de nós também, não é? Aqui, saborosa, e saborosa, nível, e muito o bem. Fernando Magalhães Exatamente, Porto, e a te exato. pedir então que nos dissesses o que já, quem esteve a ouvir já se apercebeu, não é? Eu vou deixar ficar aqui também 10 anos, também porque o Fernando Magalhães também é 10 anos, da Celeste, e o Infante Isabel 10 anos, que me referia um lote incrível, portanto, famílias Townies, vinhos do Porto com envelhecimento em barrica, que está maravilhoso este vinho, eu gosto imenso deste vinho. Só para falar em vinho do Porto muito rapidamente, nunca ponham um vinho de Porto quente, nunca sirvam um vinho de Porto quente às pessoas, porque isto mata completamente o vinho. Só se Portanto, nota o álcool. Só se nota o álcool e por aí dentro. Portanto, tenham, e nós felizmente, Portugal já é o maior consumidor de vinho de Porto, por incrível que pareça. Portanto, tem muito a ver também com a parte turística e com a malta que nos visita. Sobretudo turismo. Mas de facto tenham uma garrafa de vinho de Porto, e eu tenho, de facto tenho, um break e um título, sempre no frio. Portanto, coisas assim mais fresquinhas para quando o momento que apareça se possa beber um Porto de grande nível, em condições, em perfeitas condições para ser bebido e degustado e provado e amado e tudo isso. Muito bem. Luciano, resta-nos agradecer a tua presença, teres aceito o convite e certamente iremos falar em breve sobre outras questões e outros eventos a realizar. Muito obrigado, eu é que agradeço, até sempre, disponham, e quando quiserem visitar aqui da Noval da Estrada ou a Rosés, sabem que serão sempre bem-vindos e bem recebidos, com certeza. Muito obrigado.